E a paz do Senhor, querido irmão, a paz do Senhor, querida irmã, trago-vos uma palavra de fé, ânimo, vigor e esperança para esta manhã, que encontra-se registrada no Evangelho de Lucas, capítulo 8, e o versículo 45, que nos diz o seguinte: a santa e gloriosa palavra do Senhor. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem é que me tocou? Amados e amadas em Cristo Jesus. Este versículo encontra-se inserido em um contexto histórico que é de grande conhecimento por boa parte dos irmãos. Aqui Jesus recebeu o convite anterior a este versículo. Jesus recebeu o convite do príncipe ou do principal da sinagoga, que eram aonde os judeus adoravam a Deus e liam a Torá todos os sábados. E o principal da sinagoga, por nome de Jairo, chamou a Jesus para que fosse à sua casa, pois a sua filha encontrava-se gravemente enferma. E Jesus então dirigiu-se à casa de Jairo. Todavia, sempre quando Jesus andava por aquelas regiões, uma grande multidão o seguia. E aqui havia uma multidão. O texto vai afirmar que havia uma multidão que estava com Jesus. Esta multidão poderia se medir de mais ou menos 5.000 pessoas, no mínimo, podendo chegar a um número maior. Todavia, amados em Cristo Jesus, dentre a multidão que seguia a Jesus, vale aqui destacar, haviam 3 classes de pessoas. Em primeiro lugar, haviam os curiosos, que eram aqueles que entravam na multidão apenas para ver os milagres acontecerem. Era uma época em que não se tinha muita notícia, era uma época em que não havia tanta violência assim. O povo estava, a bem da verdade, sob o domínio do Império Romano, mas não se tinha tanta notícia assim. Então o povo ia até a multidão, andava com a multidão apenas para ver os milagres que Jesus fazia. Eram os curiosos. Havia entre ainda a multidão aqueles que andavam no meio da multidão apenas para receber um milagre de Jesus, mas depois iam embora e muitos sequer agradeciam a Jesus. O exemplo disso são os 10 leprosos. 10 leprosos foram curados. Apenas um, que era um samaritano, voltou para agradecer a Jesus. 9 foram embora sem agradecer a Jesus. E havia ainda entre a multidão aqueles que seguiam Jesus por querer seguir a Jesus, independentemente de cura, independentemente de milagre, independentemente de vitória ou de bênção que alcançassem ou recebessem de Deus, seguiam a Jesus por prazer, por satisfação, por gostar, por amar de seguir a Jesus. O apóstolo Pedro, quando ainda discípulo, disse: Mestre, deixamos tudo para te seguir, e o que receberemos? E Jesus então lhe disse: aqui 100 vezes mais, e no porvir a vida eterna. Amados e amadas em Cristo Jesus, Jesus se dirige à casa de Jairo, e uma multidão o oprime, ou seja, era uma numerosa multidão. Acreditamos que passava de 5.000 pessoas que estão com Jesus, andando com Jesus, para ver os milagres que aconteciam, para receber graça, dádiva deste. E entre a multidão apresentou-se uma mulher, e esta mulher, a Bíblia vai afirmar que ela tinha 12 anos, que havia, melhor dizendo, que ela tinha um fluxo de sangue, ou seja, que há 12 anos ela padecia de um fluxo contínuo de sangue. E a época de Jesus, bem como a época do Antigo Testamento, a mulher que tivesse um fluxo de sangue, a mulher que continuamente houvesse nela um fluxo de sangue, ela deveria ser separada da comunidade, ela deveria ser andada
andar afastada da comunidade. Hebreu nenhum, judeu nenhum poderia tocar nela, porque imundo tornar-se-ia. A bem da verdade, naquela época, a mulher, no seu ciclo menstrual, ela deveria também se afastar-se do convívio dos demais. Nem o seu esposo poderia nela tocar, para que não fosse imundo. E aquela mulher que há 12 anos tinha um fluxo de sangue contínuo, ninguém poderia jamais dela se aproximar ou nela tocar, para que não fosse e não se tornasse impuro. Todavia, ela venceu esta barreira, ela transpôs esta barreira, porque ela desejava muito a cura. Ela havia gastado, a Bíblia vai afirmar que ela havia gastado todo o seu dinheiro, todos os seus pertences, tudo que ela possuía para curar, para que obtivesse a cura da sua enfermidade, e ela não obteve a cura da sua enfermidade. Amados em Cristo Jesus, há coisas que é só para o nosso Deus fazer. A cura da alma, só o nosso Deus pode curar. Aleluia! Há milagres que dependem apenas do nosso Deus. Estes milagres recorremos a Deus. Aquilo que para mim e para você é impossível, nós recorremos a Jesus. Lucas capítulo 1 e versículo 37. Porque para Deus todas as coisas são possíveis, amados e amadas em Cristo Jesus. E aquilo que para nós é impossível, devemos aproximar-nos de Deus com fé, com esperança, crendo que Ele é fiel para nos abençoar. Ora, a Bíblia vai afirmar, aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele é galardoador daqueles que o buscam, ou seja, trocando em miúdos, Ele galardoa, Ele presenteia aqueles que lhe buscam. Amados em Cristo Jesus, Deus conhece a tua necessidade e está pronto nesta manhã para entregar para você a vitória, porque Ele conhece além da tua necessidade, Ele conhece também a tua estrutura. Todavia, amados, quando nós nos dispomos a chegar próximo a Jesus, a nos aproximarmos de Deus para receber dádivas de Deus, barreiras se nos apresentam. No caso desta mulher, a barreira aqui era a própria lei mosaica, que a impedia de aproximar-se dos demais, que as demais pessoas tivessem contato com ela, mas ela venceu esta barreira para aproximar-se de Jesus. Nesta manhã, amados, se barreiras se apresentam para que você não venha adquirir de Deus a vitória ao tentar ou querer ou aproximar-se de Jesus, vença estas barreiras em Deus, vença estas barreiras com Deus e seja mais que vencedor esta manhã para a glória de Jesus. E esta mulher, ela venceu a barreira, o obstáculo que era a lei mosaica e aproximou-se de Jesus. Todavia, amados, ela se aproxima de Jesus pela retaguarda, por detrás de Jesus. Jesus ia andando, a multidão o ia acompanhando e ela foi vencendo uma outra barreira que era a multidão. A mulher, à época de Jesus, era uma pessoa como as crianças, sem valor algum perante a sociedade. Era alguém que não tinha vez nem voz perante a sociedade, mas ela venceu uma segunda barreira, que era a multidão. E quem sabe a maior parte da barreira era composta por homens, mas ela foi delicadamente, aleluia, com desejo ardente de receber a vitória. O crente que quer receber a vitória deve ter um desejo ardente de recebê-la. Nada pode impedir o caminho dele em direção à vitória. Esta mulher, nada a impediu o caminho dela perante a vitória, diante a vitória, ou até conseguir a vitória. Nem a lei mosaica, nem a multidão pôde impedi-la de chegar a Jesus. Quem sabe ela, na sua insignificância, ela venceu a multidão. Dá licença, deixa eu passar, tenho que aproximar-me de Jesus, tenho que chegar próximo a Jesus.
Amados, vença as barreiras para obter uma vida plena, espiritual para com Deus, e receba a vitória esta manhã para a glória de Jesus. E quando ela chega a Jesus, ela chegou por detrás de Jesus, e ela poderia ter então tocado em Jesus, para que ela com isto, tocando em Jesus, chamando a atenção do mestre, o mestre virasse para ela contasse a sua agonia, a sua dor, o seu sofrimento, a sua doença para Jesus, para que deste recebesse o favor. Mas não, a fé dela era tão grande e tão tremenda que ela cria que apenas tocasse na orla da veste de Jesus, ela receberia a vitória. Trocando em miúdos, amados irmãos, os hebreus, os judeus, naquela época, usavam uma vestimenta, e a de Jesus, ela era sem costura de alto a baixo. Usava uma vestimenta, e essa vestimenta era como se fosse um vestido feminino de hoje. E essa vestimenta, ela tinha uma orla, era como se fosse uma manga, bainha da calça masculina, trocando em miúdos para os irmãos. E ela disse, ela pensou, eu creio, chegar-me-ei até o mestre e tocarei na orla da sua veste. Quando ela vai tocar na orla da veste de Jesus, ela teve que ter um ato ou produzir uma atitude, porque ela não poderia jamais, ainda que fosse de baixa estatura, tocar na orla, na bainha da calça, traduzindo na linguagem de hoje, de Jesus, sem se abaixar. Ela teve que se abaixar para tocar na orla da veste de Jesus. Amados em Cristo Jesus, a palavra do Senhor nos fala, garante e relata, aleluia, que o Senhor dá graça aos humildes, mas Ele resiste aos soberbos. Ele exalta os humilhados, mas abate os exaltados. Quando nós chegamos a Jesus, quando nós nos aproximamos de Deus em oração, devemos fazê-lo com humildade, pois na humildade receberemos de Deus a exaltação. Ela se abaixa. A Bíblia não afirma e não diz isto, mas na minha conjectura, porque não havia outra maneira, ainda que ela fosse de baixa estatura, de tocar na orla, na bainha da calça, na orla da veste de Jesus, sem se abaixar. Então, se abaixando, ela toca na orla da veste de Jesus. E a fé dela é tão grande que ela, pensando consigo mesma, apenas ao fazer isto, receberei a cura que há 12 anos pacientemente aguardo e espero. E quando ela fez isto, na mesma hora estancou-se o sangue e ela recebeu a cura para a sua vida. Ela recebeu a cura que tanto desejava e almejava. Jesus aqui disse, quem é que me tocou? Pois eu senti que de mim virtude saiu. Ora, amados, Pedro disse, mas mestre, que pergunta é esta? É uma grande multidão, todos te tocam, todos te oprimem, quer dizer, todos te tocam. E sua pergunta, quem é que te tocou? Mas alguém tocou-me diferente, pois de mim virtude saiu. Amados, quando tocamos em Jesus, ou seja, quando vamos até Jesus, temos que ir, aleluia, de modo diferente dos demais. Que modo diferente é este? Ir despojado de todo pecado, despojado, aleluia, de ganância, de torpe ganância, despojado de exaltação, nos humilhando diante dele, com o coração aberto, pronto a receber dele a vitória, pois fazendo isto, certeza absoluta, como a mulher do fluxo de sangue recebeu a vitória que há 12 anos aguardava, também você em Cristo Jesus receberá a tua bênção que já há algum tempo você aguarda e espera em Deus. Fique nesta palavra de fé, ânimo, vigor e esperança esta manhã. Receba de Deus a vitória ao buscar nele, obtendo dele a vitória. Ao seguir estes passos que dissemos aqui nesta breve pregação, aleluia, pois fazendo isto, chegando até Jesus com obediência, coração obediente, humilde, aleluia, e com fé, principalmente com fé, Ele com certeza absoluta lhe dará a vitória e te fará mais que vencedor. Tenha um dia abençoado no nome de Jesus.